Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vamos falar do tema os desafios trazidos pelos gêneros digitais no que diz respeito à compreensão e análise dos usos linguísticos. É importante ressaltar que, na atualidade, as novas tecnologias de informação e comunicação vêm ganhando grande destaque e provocando mudanças profundas em diferentes atividades da vida moderna. Com a chegada da internet, de outros recursos e instrumentos tecnológicos, a metodologia de ensino e aprendizagem igualmente mudou. Com isso, muitos docentes e profissionais da educação buscaram averiguar como os usos e impactos das novas práticas de ensino incorporadas aos recursos tecnológicos podem influenciar nos processos de aprendizagens. Considerando que os gêneros textuais são recursos fundamentais para a interação humana e encontram-se em constante evolução, de acordo com as necessidades cotidianas no meio cultural. Vinculados às inovações tecnológicas digitais, os gêneros vão surgindo, se ajustando e evoluindo nos diferentes ambientes linguísticos, tornando-se, consequentemente, pré-requisito no que diz respeito à compreensão e análise dos usos linguísticos. Muito bem, agora acompanhem o slide. Sabemos que com o constante uso do computador e da internet, grande parte da interação social é estabelecida por meio da comunicação virtual, ocasionando o surgimento de inúmeros gêneros, como, por exemplo, o fórum, o chat, o Facebook, ou ainda a evolução de outros gêneros já existentes nos suportes impressos, como é o caso da carta pessoal comparada com o e-mail. Os gêneros emergentes nessa nova tecnologia digital são relativamente variados, mas a maioria deles tem similaridades com outros ambientes, tanto na oralidade como na escrita. Muitos desses gêneros digitais são evoluções de outros já existentes nos suportes impressos, papel, ou em vídeos e fotografias. Muito bem, pessoal. Mas vocês acham que a internet contribui para o enriquecimento e desenvolvimento das produções textuais dos alunos? A gigantesca multiplicidade de registros na internet contribui de inúmeras maneiras, não só para as produções textuais dos alunos, como também para pesquisas, leitura de romances digitalizados, curiosidades e informações nas mais diversas áreas de conhecimento. Na língua portuguesa, é possível trabalhar também com a hipertextualidade, que oferece várias probabilidades de conexão de textos, por meio de suas formas semióticas, textos, sons e representações. A distinção e demarcação dos gêneros podem ser definidas não só por distinções dos aspectos sociocomunicativos, como também por suas formas e pelos ambientes em que estão postos. Na contemporaneidade, os gêneros textuais, como apoio digital, vêm conquistando espaço com o crescente uso da internet, tanto no meio acadêmico como na escola básica. Trata-se, pois, de um instrumento fundamental de socialização global. E é importante lembrar que, com a utilização da tecnologia em sala de aula, o ambiente da educação deixa de ser formal, já que existem outros espaços a serem explorados, tanto no mundo real como no virtual. Nesse sentido, os recursos digitais de aprendizagem já são ótimos para apoiar a prática dos professores preocupados em motivar seus alunos para que participem de forma efetiva do processo de ensino-aprendizagem. Agora vamos à postura da escola diante dos gêneros digitais. É certo que com o surgimento da era digital, a linguagem da internet passa a apresentar inúmeros novos aspectos,
como a escrita com traços orais, uma nova ortografia e novas palavras criadas para dar conta de novas situações. Nesse sentido, a mídia digital passa a romper com os preconceitos existentes na linguagem oral e escrita, fornecendo diversas fontes de pesquisas e estudos sobre os gêneros digitais, inclusive com fins pedagógicos. É nesse sentido que Benedito Gomes Bezerra, no terceiro Encontro Nacional sobre Hipertexto, realizado em 2009, página 116, assevera: a meu ver, impõe-se para a escola a necessidade de reflexão a respeito do fascínio que esses recursos comunicativos e interacionais do Orkut exercem sobre os jovens. Uma vez que os estudantes, que de acordo com o senso comum, não gostam nem têm o hábito de ler e escrever, de fato escrevem, leem bastante, quando se trata dos gêneros do Orkut. Por que não utilizar os gêneros digitais como uma das ferramentas auxiliares nas práticas pedagógicas, já que exercem tanto fascínio pelas mídias? Um dos objetivos de tal uso consistiria em diminuir as distâncias entre educadores e estudantes, trabalhar e ampliar novos métodos de leitura e escrita, conhecer os novos gêneros pertencentes à mídia digital e expandir a habilidade do interagir com o meio social. Através dessas novas formas comunicativas, esses novos recursos podem originar amplas descobertas e aprendizagens para a atmosfera escolar. Nesse sentido, concordamos com Benedito Gomes Bezerra, que no terceiro Encontro Nacional sobre Hipertexto, realizado em 2009, afirma que é de se supor que esperar que a escola e os professores a cada dia se mostrem mais preparados para lidar com as práticas discursivas dos estudantes, onde quer que estas se manifestem. E a continuidade das pesquisas sobre a linguagem terá um papel a desempenhar nesse processo. A instituição escolar deve ter como uma de suas funções formar cidadãos preparados para interagir com competência no meio virtual, não se restringindo somente ao ensino da produção de dissertações, cartas, bilhetes, entre outros, ou seja, não trabalhar com o aluno somente com gêneros convencionais e impressos. É preciso que sejam trabalhados também os gêneros digitais e, quando trabalhados, que sejam de forma adequada, pois esses gêneros fazem parte da realidade e prática diária dos alunos. Acompanhem comigo o próximo slide. Vocês sabem o que é uma hibridização de gêneros? Então, hibridização é a mescla de gêneros em que uma forma de gênero serve à função de outro gênero. Isso ocorre frequentemente no ambiente virtual e não só nele. Por exemplo, um gênero com a forma de uma receita culinária, mas com a função de instruções ou de um guia de caráter didático, com a intenção de instruir e convencer o interlocutor para que assuma um determinado comportamento para conseguir êxito nas avaliações escolares. Embora o texto traga as características de uma receita, o leitor compreende que não se trata de instruções de como preparar uma comida. O hipertexto proporciona uma leitura dinâmica, não sequencial e não linear que permite ao leitor percorrer diversos caminhos em busca de informações. O hipertexto pode ser visto como uma mídia de leitura, onde se encontram facilmente multimodalidade e a hibridização, devido aos mais variados recursos oferecidos por essa modalidade textual. Isso leva o leitor a múltiplas opções de se transcorrer a leitura.
o que ocasiona requisições cognitivas não encontradas em textos impressos. A multimodalidade liga-se intensamente à hibridização dos gêneros textuais, no sentido de que, proporcionando vários recursos para sua constituição, promove a combinação das suas características com a de outros gêneros. Sejam quais forem as alternativas didáticas da escola, os gêneros compõem nossa realidade linguística, social e cultural. Tirá-los de sua realidade sólida, transpô-los para o mundo escolar, para um melhor desenvolvimento das capacidades linguísticas dos alunos, é necessário. Além de pensar em encadeamentos didáticos que possibilitem aos alunos o contato, o estudo e a apropriação dos gêneros, pois com o trabalho de produção textual concentrado nos gêneros, o ato de escrever é democrático e democratizado. Todos os estudantes devem aprender a escrever a maior variedade possível de textos. Vale ressaltar que os gêneros digitais não podem ser confundidos com hipertextos, ambientes digitais ou virtuais. O hipertexto é um modo de produção textual dos ambientes digitais ou virtuais e que se estende a diversos gêneros, atribuindo a eles algumas propriedades específicas. Os métodos de leitura em hipertexto abarcam procedimentos cognitivos múltiplos, nos quais o leitor entende e avalia acerca do conjunto dos elementos textuais, os simbólicos que compõem o texto, pois o desenvolvimento da tecnologia digital e o uso do computador como apoio textual desencadeou um processo original de leitura no qual a tela imaterializa o texto e o leitor deixa de ter a noção do todo. E algumas orientações visuais importantes, como páginas, por exemplo, podem ajudá-los durante a leitura de textos impressos. O gênero e-mail pode ser explorado em sala de aula do mesmo modo que os gêneros carta e bilhete, pois é uma variante dos mesmos, organizada de forma digital. Quanto ao formato textual, é habitual compará-lo com uma carta, um bilhete ou um recado. Nas aulas de língua portuguesa, o educador pode utilizar a estrutura do e-mail para trabalhar com alguns conteúdos gramaticais, como termos da oração, nos campos de remetente e destinatário, entre outros. Incitar a produção textual, utilizando o corpo da mensagem e o assunto do e-mail, praticando variantes linguísticas específicas desse gênero textual. Determinadas práticas podem ser de grande valia se bem utilizadas nas aulas de língua portuguesa no ensino fundamental. O educador também pode explorar os gêneros textuais, blogs e microblogs, além das ferramentas blog, comunidades virtuais e redes sociais, que são ótimos sites para a prática da escrita colaborativa. Entre os benefícios destes instrumentos em sala, é possível destacar a melhora das discussões nas aulas e a ampliação do interesse dos alunos para pesquisas, tanto em aula quanto extraclasse, motivação dos alunos e, principalmente, com relação ao trabalho interdisciplinar. Com os gêneros blogs e microblogs, o educador pode aferir a compreensão do estudante, sua aptidão de sintetização, domínio e apreciação de conteúdos. Enfim, os gêneros digitais admitem amplas formas de atividades em aula. E é por isso que cabe ao educador organizar bem as aulas, proporcionando desafios e questões importantes para os alunos, explorando da melhor maneira possível os recursos que o computador proporciona, além de adaptar cada gênero textual de acordo com sua função de uso,
fazendo um bom uso dos objetivos de aprendizagem, a fim de instigar a reflexão crítica dos alunos. Pessoal, trabalhar a escrita coletiva de e-mail durante a aula de alfabetização é muito legal. Por exemplo, vocês podem pedir para os alunos escreverem uma carta e enviá-la por e-mail para o colega da sala. Eu já realizei essa atividade e os alunos amaram a ideia. Um beijo e até o próximo encontro!